Oi, gente, boa noite. Então, hoje a gente tem um convidado super especial, Alex Caminha, que é arquiteto, designer de interiores, também formado aqui pelo IBDI, e vai estar conversando com a gente sobre esse tema, né, sobre a sustentabilidade aplicada dentro do design de interiores. Olá, Alex! Tudo bem? Boa, tudo bem? Boa noite, Jennifer. Boa noite, muito bom ter você aqui com a gente nessa live. Prazer é todo meu. Fiquei muito feliz pelo convite. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Foi agora. Ah, legal, estamos te vendo bem, te ouvindo bem. Então, estava comentando aqui com o pessoal, né? Esse tema super bacana, a gente foi recebendo várias dúvidas aí ao longo da semana, né? Muitos aqui já conhecem você, já viram os seus projetos, provavelmente aqui no feed do IBDI. Mas se apresenta aí, Alex, para o pessoal, para eles te conhecerem um pouquinho mais. Bem, eu sou designer de interiores com muito orgulho, formado pelo IBDI na turma do ano passado, em maio de 2019. Legal. Eu já abro um confessionário aqui, porque eu sempre tive muita resistência em cursos online, eu sempre fui meio insustentável nos meus conceitos, e quando eu fiz o design de interiores, quebrou em mim um paradigma de que cursos online não têm a mesma disciplina, e na verdade a gente que precisa de disciplina. Então, assim, eu fiquei encantado com o curso. De antemão, quero parabenizar a instituição, a organização, mas meninas pegam no nosso pé em relação à documentação. Ah, então, a orientação escolar fica ali, né? Fica em cima. Então eu sou, com muito orgulho, designer de interiores, bato no peito, assim, fui muito bem instruído, sou arquiteto, sou light designer, empreendedor, lutador, luto pela sustentabilidade e estou aqui com vocês para ver se a gente cresce um pouquinho mais. Ah, com certeza. E assim, Alex, eu acho que primeiro a gente fica muito feliz, né, com tudo isso que você falou aí do curso, né? Que bom que você teve uma experiência positiva, e a gente também fica muito feliz de poder, nessas lives, nesses momentos, poder estar contando com os alunos formados, né? Poder estar trazendo também a experiência, a vivência de vocês aqui, compartilhando todas essas experiências. Acho que isso é uma troca muito, muito rica, né? E a gente poder estar trazendo vocês aqui para participar com a gente, né? Podendo contar com vocês. Eu acho que uma questão que é legal a gente já colocar para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa muito na questão também do mobiliário, né? O que seria, Alex, um mobiliário sustentável? Bem, eu penso que a sustentabilidade, na verdade, ela já está definida em 4 pilares, eram 3, né? Então, hoje elas já são 4. Social, a visão social, econômico, ambiental e agora o cultural. Tanto é que o tema das casas design para esse ano é a casa original, retomando a essência daquilo que é importante. Pensando nisso, respondendo a sua pergunta do que é um mobiliário sustentável, é aquele mobiliário que é pensado desde da extração da matéria-prima, a preocupação com o mínimo de geração de resíduo, com o processo, com tudo aquilo que a gente pode extrair da natureza sem o mínimo de agressividade a ela, de preferência nenhuma, né? Esse seria talvez o ideal, né? Então, é muito importante a gente estar antenado a isso, né? E hoje a gente assim, está muito disseminada a ideia do sustentável, mas na verdade o sustentável é mais do que o mobiliário, né? Muito mais, exatamente. E até assim, Alex, uma coisa que eu percebo também é que as pessoas confundem muito, né? Sustentabilidade com reciclagem, né? Eles confundem muito esses conceitos, né? Na verdade, se complementam, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Na verdade, o que é reciclável nem sempre é sustentável, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo prático, uma construção civil, quando você faz a demolição, aquele material é reciclável,
mas ele não é sustentável, porque o processo para tornar ele de volta ao reuso tem todo um maquinário que gera uma combustão, que emite gás carbônico na camada de ozônio. Então, isso acaba, o processo para retomar esse material ser sustentável, ele acaba sendo prejudicial ao meio ambiente, não é isso? Uhum. Então, Exatamente. nem sempre o material reciclável é o sustentável, né? E vice-versa. Uhum. Exatamente. E falando assim, ali quando você falou, né, que para o mobiliário ele ser sustentável, que daí são vários critérios, né, exemplifica um pouco mais assim para o pessoal entender, né, quais que seriam esses critérios, o que é uma produção realmente sustentável? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, na verdade, ela está mais envolvida no processo, porque o produto é o final. Né? Uhum. O importante é o processo, a trajetória até chegar no produto final. Isso a gente precisa estar atento. Que, na verdade, a sustentabilidade começa na mente. Se a gente não tem uma transformação de mentalidade, a gente não consegue ser sustentável. Não adianta você ter um móvel na sua casa em que cumpriu todos os quesitos de LEED, de certificação, selo Procel, ele tem a certificação A de economia de energia, você tem lâmpada LED, mas você deixa ligada a noite toda, você não é sustentável, Sim. você tem material sustentável. Então, a sustentabilidade, ela parte do princípio de mudança de mentalidade. Quando você consegue mudar a sua mentalidade, aí os materiais, como o mobiliário, como os equipamentos de ar-condicionado, selo verde, né, de construção, aí sim isso tudo faz sentido. Porque você consegue ter qualidade de vida com aquilo que a natureza consegue te oferecer o mais sustentável possível. Então, o processo, né, desde a extração da matéria-prima, que normalmente é originada da natureza, até o nosso uso, quando passa na fábrica, quando tem o controle de resíduo, quando tem os funcionários devidamente ali uniformizados, treinados, quando a fábrica tem a preocupação com o mínimo de resíduo emitido para a natureza, isso tudo faz parte do processo até chegar no nosso uso, né? Sim, bacana. Você respondeu? Respondeu sim, acho que ficou bem claro. Pessoal, se também não entendeu algo, vai colocando aqui, pessoal, vai mandando as dúvidas aí pra gente, que ao longo da live a gente vai respondendo. E agora falando em design de interiores, né, Alex, o que o design de interiores ele precisa pensar na hora de desenvolver um projeto, né, ligado à sustentabilidade? Então, eu penso que o design de interiores... Como trazer, né, a sustentabilidade, né, para dentro dos projetos? Hoje eu estava assistindo um depoimento de um designer muito conhecido e ele relatou o seguinte: todo designer é sustentável por natureza. Mas em que sentido? Porque todo design, ele precisa pensar fora da caixa. Ele precisa inovar, ele precisa tornar algo novo, ele precisa pensar fora da curva. Porque se ele é só mais um, ele é um repetidor. Então, todo design, seja ele de interiores, gráfico, ou o que for, ele já é fora da curva. Porque ele quer pensar e ele já tem isso implícito dentro dele. Então, e como que a gente coloca isso na prática, né? Isso pode ser muito poético. Todo design ele é sustentável por natureza, por opção. Porque a gente tem multitarefas, multidisciplinas. Quando a gente consegue reunir isso, tornando um bem-estar, tornando acessível, ergonomicamente, um ambiente claro, um ambiente eficiente, não é verdade? Quando a gente consegue reunir todos esses quesitos de conforto, funcional, ergonômico, aí sim, isso faz parte do processo de sustentabilidade. Mas antes disso, eu penso que o projeto é o item 1. Item 2 é o planejamento. Se você consegue estabelecer princípios de projeto e depois planejamento, a execução é automática. Legal.
Sim, pode complementar, Alex, desculpa. Não, então, é assim. Então, quando você senta numa cadeira assinada por alguém e ela foi construída, a estrutura de ferro, com um assento de papelão reciclável, isso teve um projeto, teve um planejamento, alguém pensou e hoje a gente assenta no mobiliário sustentável e reciclável porque passou por todos esses processos, né? E aí a mente, né? Se a pessoa quis fazer algo diferente, pode dizer que foi um design. O design é fora da curva. Sim, legal. E por exemplo, né? Uma pergunta que a gente recebeu, Alex, é assim: como você vai deixar um espaço confortável, né? Elegante e ao mesmo tempo gerando economia e trazendo poucos impactos negativos ao meio ambiente, né? Quais são as formas aí, as estratégias que tem para pensar nesse sentido? Então, vamos lá, tem vários aspectos, né? Hoje a gente tem muita ferramenta que podem nos auxiliar e eu acho que o resultado final é sempre qualidade de vida, né? Então, assim, quando você pensa em, por exemplo, utilização da iluminação natural no ambiente de trabalho no seu dia a dia, isso é um item. Quando você pensa no LED, que é um diodo emissor de luz, que não emite temperatura para o ambiente, não tem menor consumo, maior eficiência, o descarte nem se compara a uma lâmpada da loja, não, porque não tem mercúrio, comparado a uma loja, né? Quando você pensa na aplicação da pintura com índice de reflexão de cor alto, um ambiente claro, paletas de cores claras, com um índice de luminosidade bom, isso tudo faz parte de um contexto. Mas também você tem a consciência no uso da água, você tem a especificação, por exemplo, numa bacia sanitária com duplo acionamento de 3 e 6 litros. Tudo a gente vê também a preocupação, né, hoje em dia, né? Muita coisa. Das marcas, né, que produzem, né, torneiras, enfim, chuveiros, né? Hoje está muito em voga a questão da energia, da eficiência energética, energia renovável limpa ou energia fotovoltaica, tanto faz, né? Então, todo mundo quer instalar isso, mas eu tenho um adendo. Tem muita gente que está embarcando nessa canoa, né? Eu quero instalar energia fotovoltaica, eu sou sustentável? Não. Seja sincero consigo mesmo. Você, na verdade, quer economizar grana no teu bolso. Aí você vai gerar energia, porque assim, a gente sabe que o sistema fotovoltaico, só emendando uma pergunta na outra, né? Que o sistema fotovoltaico, o investimento inicial, ele é caro, mas ele se paga com o tempo. Então, por que as pessoas... Sim, a longo prazo, né, volta esse investimento, né, para a pessoa. Exato, exatamente. Então, assim, é todo um conjunto de posicionamento que a gente precisa ter, uma mudança de cultura. Não é verdade? É isso mesmo. Por aí. A gente tem a cultura de consumir muita água, por exemplo, quando eu já vi relatos de amigos que foram se hospedar em hotéis na França e eles lá têm um consumo de água muito mais a rigor do que o nosso. Eu já ouvi falar que eles colocaram recipientes dentro da caixa acoplada, sabendo que foi brasileiro pro hotel, porque consome mais energia, entende? Mais água, desculpa. Então, mais assim, é uma questão de cultura. A gente sabe que a gente tem as bacias hidrográficas ao nosso favor, a gente tem água limpa, mas se a gente não tiver uma consciência, uma mudança de mentalidade, a gente não vai conseguir chegar ao topo, entende? Então, realmente parte do princípio da mentalidade e o uso de todos esses recursos que estão à nossa disposição, né? O Brasil é um paraíso de recursos naturais. Isso tudo está à nossa disposição. À nossa disposição, né? Acho que cada um tem que ir fazendo a sua parte, né? Sim, sim. E Alex, a Vicky Ellis, ela está aqui na live, né? Ela até comentou ali antes, quando você falou, né? Que além de criar o projeto sustentável, né? A nossa mente precisa mudar, né? Que foi aquilo que você disse lá no início. Exato. A gente precisa ter essas atitudes sustentáveis, né? E de que forma o designer ele vai ajudar nesse processo, né? Para um cliente?
Então, aí a gente entra especificamente nas matérias e tudo que a gente aprendeu no design de interiores. A gente tem, primeiro, ter um bom briefing. Com um bom briefing, a gente vai entender o comportamento do cliente. Agora, se você que é designer já tem a mente voltada para a sustentabilidade, você pode apresentar as novas soluções de maneira mais inteligente ao seu cliente. Então, de maneira assim, muito criteriosa e com cuidado, no briefing, começar a tentar implementar ideias inovadoras e sustentáveis, mostrando sempre o cliente o payback, ou seja, o retorno do investimento, porque, a princípio, você comprar uma torneira que é econômica, ela é mais cara do que uma que não é. Mas se você mostrar para o cliente, olha, em 6 meses ela vai te dar um retorno, você vai estar sendo mais contribuindo para o meio ambiente, isso vai retornar grana para o teu bolso, o cliente começa a olhar os nossos conceitos de uma outra forma, né? De outra forma, porque não adianta, a gente acha que sustentabilidade está atrelada ao custo direto, e realmente, mas se você pensar valor e valor, se você pensar valor e qualidade de vida, aí você tem um retorno muito mais imediato. Tá? E veja, né, a importância, né, de, como você falou ali na hora do briefing, né, de você extrair tudo isso do cliente na hora que você vai apresentar, e também você conhecer e saber argumentar, né, para mostrar para ele, né, qual é o retorno que ele vai ter, né, ou aonde aquilo ali vai impactar, né. E aí vai uma dica, não deixar de ir às feiras, pesquisar bastante sobre os materiais, se alimentar dos catálogos, estar atento aos lançamentos, ter uma visão global, não só a nível nacional, mas mundial do que está acontecendo lá fora, porque demora um pouco, né? Você tem a Feira de Milão, por exemplo, que tem coisas que demoram um pouco a serem conduzidas aqui, mas é bom saber o que está acontecendo lá fora. E quando você tem esse conhecimento, essa vontade de aprender cada vez mais, você tem a profundidade, né? Você tem maturidade, experiência para apresentar soluções reais ao seu cliente, não ficar só no projeto, que também é chato, né? Você, não fiz um projeto sustentável, mas na hora de vender não conseguiu vender, não conseguiu apresentar. Então, assim, projeto, planejamento e vamos para a execução. Né? Certo. Perfeito. E, Alex, falando agora, voltando um pouquinho, né, na parte de, né, quando a gente fala de imobiliário sustentável, né, essa aqui eu acho que a gente já conversou. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que surgiu para a gente, falando sobre os pallets, né, pallet, caixote, como que você pode trabalhar com esses elementos, né, com esses materiais, mas deixando, assim, o mobiliário bonito, sem ficar aquela cara de desleixado, né, ficando um mobiliário contemporâneo. Como você pode tratar esses elementos dentro de um espaço? Design de interiores, né, quando ele quer colocar essas opções num projeto. Eu acredito que, assim, a gente acaba influenciando o cliente com o nosso gosto, né? A verdade é essa. Às vezes a gente se realiza no projeto do cliente. Então, tanto é que o cliente, às vezes, quer mexer e fica até com medo de mexer no projeto do design, porque o design acha que o projeto é dele, né? Então, é muito perigoso isso. A gente precisa, às vezes, fazer uma selfie. Nossa, não, esse projeto é do cliente, não é seu, entendeu, Alex? Presta atenção. Agora, feito isso, um exemplo prático de caixotes e pallets, isso tudo vai de encontro ao conceito, à tendência, ao estilo que se propõe estes materiais. Por exemplo, um estilo com uma pegada industrial rústica, mais um tijolinho maciço de demolição, mais um tom mais escuro para algum detalhe ou outro, o pallet cai bem, ele bem tratado, ele bem envernizado, lixado, in natura, é muito complicado. Isso é o meu ponto de vista, né? Porque in natura ele não vem preparado para o uso, você tem que passar uma lixa, tirar as farpas, dar um verniz, dar alguma coisa para prepará-lo, né? Agora, vai muito
do briefing, volto a repetir, se o seu cliente é um jovem que gosta de viajar para os Estados Unidos, adora loft, hostel, coisas assim mais recicláveis, reutilizáveis, ele quer um custo-benefício mais imediato, pô, legal, pallet, caixote, e fazer uma garimpada, né, como o Paulo Biak faz, ele vai nas caçambas e faz uma garimpada e torna o negócio bacana. Mas eu adiciono um aditivo, né? É redundante, mas é isso mesmo. Eu adiciono um item, que é o item de fazer você mesmo. Esse do it yourself, sim, quando você também tem um pouco de sensibilidade em relação a isso, isso também faz uma diferença muito grande quando você especifica esses materiais, né? Agora, tudo parte de um conceito. Eu quero um ambiente mais escandinavo. O caixote, eu acho que não cabe. A não ser que você trate, que você pinte, que você organize, que você junte mais as réguas do pallet, que você pinte de marrom o caixote ou pinte de branco. Aí vai de acordo com o estilo que você está propondo o projeto, né? Mas o mundo, o céu é o limite, né? Então, é o limite. Certo. Uma outra pergunta que a gente recebeu da Karina Nazário, ela é aluna aqui do IBDI, se projetos sustentáveis, eles tendem a ser mais caros? Investimento, né, num projeto sustentável, ele tende a ser maior? Então, é claro que tudo novo, ele tem um custo, tecnologia, né? A televisão, quando chegou, o carro Tetra Full, tudo que é novo tem um impacto direto na economia. Então, assim, quando a gente fala em investimento inicial, vou dar um exemplo prático. Para eu colocar uma energia fotovoltaica numa casa, ele custa um valor alto. Mas se eu falar para você que esse valor vai ser pago em 3 anos, você vai... E eu falar para você o seguinte, olha, daqui a 3 anos você não vai pagar mais energia. O problema é que a gente quer tudo para hora. A gente quer tudo a curto prazo. Né? Sim. E aí, nesse curto prazo, eu respondo que, sim, torna-se mais caro alguns materiais. Você compra um ar comum e um ar inverter. O inverter é mais caro, mas ele reduz o consumo da sua energia ao longo do tempo. E aí você começa a desfrutar dessa inteligência. Então, assim, o custo inicial, quando você não pensa a longo prazo, sim, é mais caro. Mas quando você pensa a longo prazo e no benefício que aquilo vai te dar a longo prazo, aí sim. É igual a independência financeira, né? Tem gente que quer ter a independência financeira em 1 ano, 2 anos, né? Se não pensar em 5, 10, 20 anos, aí a pessoa fica doida, né? É um paralelo que eu traço, né? Sim, sim, não, mas é isso mesmo, Alex. E, por exemplo, né, tu pode dar alguns exemplos para a gente de materiais que são utilizados hoje, né, no design, na decoração de interiores, que são sustentáveis? Sim. Então, né, alguns materiais que tu usou já nos seus projetos? Olha, eu uso alguns, né? Eu tenho esse cuidado, não todos, né? Porque o cliente, a gente acaba se esbarrando no orçamento. Então, quando eu falo para o cliente, volto a repetir, no ar-condicionado, aqui no Rio, como é um clima absurdamente quente, tropical, então a gente utiliza muito dos aparelhos de ar-condicionado nos ambientes. Então, quando eu falo para o cliente que um aparelho é R$2.000, comum, split, high-wall e tal, quando eu falo para ele que um inverter é R$3.000, ou seja, 50% a mais, o cliente já se esbarra e fala, não. Então, assim, mesmo assim, em alguns casos eu uso ar-condicionado. Uso madeira de reflorestamento. Também uso pallet, uso caixote. A gente usa drywall para fazer nichos e caixas. A gente usa também o papelão. A gente usa o policog, que são os decks de fibra mineral ou de madeira ecológica, também conhecido, policog.
a gente utiliza sobras de ferro, a gente consegue fazer isso, claro, tudo dentro de um projeto, de um briefing bem estabelecido, de uma pegada mais rústica, do cliente que gosta daquele vintage, sabe? De valorizar aquela coisa antiga, né? Você até mandou um texto para mim, e a coisa antiga, ela tem o seu valor? Tem, a vintage, né? Então, a gente utiliza bastante a mescla desses materiais, essa confusãozinha, no final, sempre bem estabelecido, com um briefing legal, sempre fica muito bacana, né? Soluções de drywall, soluções de light steel frame, indo para a arquitetura tem outros aí, arquitetura modular, mas assim, para o interior a gente utiliza muito, dá muita preferência para esses materiais que tem o selo, que tem um controle de qualidade, entende? Isso é muito bacana. A utilização de cores, a gente se preocupa, a iluminação, a eficiência, o forro, a questão térmica, o isolamento térmico, a questão das cortinas com blackout, o voal para dar um acabamento depois do blackout, né? As lâmpadas de filamento, enfim, tem vários materiais que a gente pode mesclar, e as próprias torneiras, as bacias sanitárias, isso tudo a gente está envolvido no processo sustentável. Eu vejo também essa tendência hoje, né, de trazer muito as plantas, né, o verde para dentro dos ambientes. Eu tô até com umazinha aqui, tadinha, que eu peço todo dia. Então, eu tô achando linda. Eu até peço da minha cunhada que trabalha comigo, para todo dia coloca ela ali fora, que ela precisa de... Então, tá vendo? Ó, eu com planta no ambiente, quem estudou no IBDI vai saber que esse conceito é um conceito urban jungle, que é trazer um pouco da selva para o interior urbano, para o ambiente. Então, se você quer saber mais, fica a dica. Faz design de interiores no IBDI, né? Legal, legal. E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo? Estão entendendo? Aproveito também para deixar, né, o Instagram do Alex. Alex, ele sempre vai postando aí diariamente a rotina dele, né, Alex, seu dia a dia na obra, né? Traz ali os teus projetos, é o Alex Caminha Arque, do conteúdo, estão entendendo. Aproveito também para deixar, né, o Instagram do Alex. O Alex, ele sempre vai postando aí diariamente a rotina dele, né, Alex, seu dia a dia na obra, né? Traz ali os teus projetos, é o Alex Caminha Arque. E também o Decora Arquitetura, né, underline. Tá até aqui, ó, Decora Arquitetura Underline. Decora Arquitetura Underline, isso. E Alex Caminha Arque. Várias dicas aí que ele passa no dia a dia. E assim, né, quando a gente fala também em sustentabilidade, né, Alex, também dentro de uma vertente que é a durabilidade, né? Em que sentido, né? A maioria dos materiais sustentáveis, eles têm essa questão da durabilidade como um ponto principal. Porque quanto mais durável for aquele bem, aquele material, menos você vai acabar, né, precisando trocar, enfim. E quando a gente trabalha com design de interiores, né, com decoração, a gente também está muito ligado à questão da moda, né, das tendências. E você, então, assim como profissional, né, Alex, como você vê daí essa questão, né, essa junção do sustentável, né, com a questão também em relação às tendências, né, como você faz essa ligação como profissional? Isso soa muito profundo. Isso, para mim, é como se fosse uma maneira de pensar, tá? Quando a gente fala em sustentabilidade, eu penso que é uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar, e a pandemia fez repensar muita coisa, quando eu penso nisso, eu penso no que realmente é essencial. O que é essencial? O que realmente tem valor? Quando eu penso nisso, eu estou começando a pensar sustentável em trocar todas as minhas mobílias todo ano. E aí eu entro no Mies van der Rohe, que menos é mais. Quando a gente começa a pensar de maneira minimalista, não significa que você precisa ter menos. Significa que você precisa utilizar aquilo que você tem. Então, se você tem o que você realmente usa, você começa
a ter uma nova visão de mundo. Então, essa ideia do menos é mais, valorizar e usar aquilo que você tem, aí entra numa outra técnica também, que é o wabi-sabi, que é assim, quebrou alguma coisa, você não tem que ir lá e trocar. Vamos fazer de tudo para a gente valorizar aquilo, porque aquilo tem uma história com você. Então, a gente está muito assim, envolvido nesse mundo capitalista que nos força a não ser sustentável, porque não ser sustentável é muito mais fácil do que ser sustentável. É só você gastar. É só você gastar todos os recursos, sabe? Ser sustentável dá trabalho, mas não é impossível, porque você começa a colher os frutos, e quando você começa a colher os frutos, aí isso é o seu comportamento, é o dia a dia, a maneira como você pensa, financeiro, você começa a querer irradiar isso para o seu cliente, você quer oferecer, você quer que as pessoas tenham o mesmo contato, a mesma experiência que você teve, né? Então, assim, esse comportamento, essa valorização do espaço, menos é mais, essa visão minimalista, isso realmente faz parte do meu dia a dia. E eu tento passar isso para as pessoas, né? A pandemia veio fazer isso também, repensar o que é essencial para nós. Então, todos esses conceitos, né? Exatamente. Respondi ou rodei meio mundo para falar? Não, respondeu sim. Pessoal, foi ficando alguma dúvida? Vão mandando aqui para a gente. Acho que a gente foi respondendo. Ah, teve também outras perguntas que a gente recebeu da Ana Moura. Acho que a gente também foi respondendo aí as perguntas dela, mas há uma que me chamou a atenção, né? Como que você vê, assim, a procura, né, de clientes? Ela pergunta qual o nível de procura, né, de clientes para quem já é profissional. Ela está estudando ainda, né? Ligados à sustentabilidade. Se as pessoas costumam, né, para você que já é profissional, né, Alex, que já está atuando, as pessoas, os teus clientes, né, as pessoas que te procuram, se costumam já pedir para você, né, essa questão do projeto já ligada à sustentabilidade. Ou se isso parte muito mais do teu pensamento, né, enquanto designer de interiores, enquanto profissional. O mundo hoje está tecnológico. As pessoas estão mais com a tecnologia acessível, a informação está na palma da mão. Então, hoje não tem como você falar abobrinha, senão o cliente sabe mais do que você, ele vai te dar uma aula. Né? Então, se você falar alguma coisa errada, o cliente te mostra dados. Não, isso é assim, 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 assado. Então, a gente precisa estar à frente dessas informações. Então, mas tem que ter um cuidado e ter a humildade de sempre apresentar o cliente, escutar o cliente, quais são os seus anseios, e aí volto a repetir sobre um bom briefing. O cliente me procura para falar de sustentabilidade versus viabilidade igual economia. Quando o projeto é sustentável e ele é viável, o resultado é igual à economia. Então, o cliente ele vem com a palavra sustentabilidade querendo o resultado economia. Mas nem sempre o que ele quer é viável. Se não é viável, não é sustentável, não vai ser econômico. Vou dar um exemplo prático, tá? O cliente tem uma casa e ele quer colocar a tal da energia fotovoltaica. Só que a casa dele tem árvores em volta e o sol, que é para o norte, o telhado mais recomendado, 23 graus, apontado para o norte, na casa dele não tem como instalar. Então, olha, ele vai ter que trocar de casa para ter essa eficiência energética na casa dele. Então, não houve a viabilidade por mais grana que ele tivesse. Entende? Então, assim, a sustentabilidade mais viabilidade é com a economia. Então, o cliente, quando vem procurar um projeto sustentável, ele fala, eu vou economizar? Em quanto tempo eu vou ter o ROI, né, que é o Return on Investment, ou Payback, ou retorno do investimento? Em quanto tempo isso vai retornar para mim? O cliente quer isso, né? Dificilmente eu me arrisco a dizer que o cliente ele quer o status da sustentabilidade. A minha casa é autossustentável. Não.
no fundo, o que ele quer é economizar grana. O que ele quer é economizar tudo. Agora, a gente está falando, eu não estou generalizando, tá? Eu estou de uma maneira assim muito cuidadosa, falando no nicho em que eu atuo. Existem vários nichos que tem pessoas que, como um conceito minimalista, eu quero uma poltrona única do Sérgio Rodrigues na minha sala. Aí eu quero uma Miss Van der Rohe original na minha sala. Aí legal. Aí, se ela vai ter o selo de LEED de sustentabilidade, é sustentável. Aí a gente está falando em um outro nível de pensamento, entende? Agora, no uso do espaço normal, nós, seres humanos, a gente está preocupado em realmente economia, e depois da economia vem, eu estou contribuindo para o meio ambiente, isso está sendo, eu estou sendo uma fonte de inspiração para muita gente. Mas o primeiro item, número 1, quando a pessoa quer um projeto sustentável, ela está pensando em economia. Em economia. Sim. Legal. A Vicky, ele comentou, né? Eu reciclei a minha lixeira, que estava toda enferrujada. Pintei e fiz uns desenhos. Ficou linda e não virou sucata. Legal. Bacana aí a experiência dela que ela está compartilhando com a gente. Esse é o do it yourself. Isso é muito legal, você ter contato com o produto. Isso também torna sustentável, porque quando você começa a olhar aquele produto de uma maneira muito diferente, né? Você olha um caixote que é para colocar frutas e legumes e você vê que empilhado ele se torna uma estante utilizado para você, você está começando a pensar sustentável. Você está dando um outro uso para aquilo que não foi pensado originalmente para o que seria. Isso é pensar sustentável. A sua mente começa a trabalhar e a exercitar, e isso fica ardendo dentro de você, sabe? Um pallet que seria para apoiar mercadorias num mercado, né, livre, cerveja, enfim, bebidas. Não, hoje é utilizado e difundido para fazer N decorações, né? Uma corda de sisal que servia para amarrar os caminhões, hoje ela é servida como um pendente, como elemento decorativo, né? Aqui no escritório mesmo, a gente pegou uma linha de crochê, pintou umas madeiras e atravessou umas linhas de crochê de maneira orgânica aqui. E, assim, a linha de crochê é para fazer mantas, né? Macrame, né? E a gente fez macramê, então a gente fez decoração com a linha de crochê, né? Então, assim, é bem legal quando você começa a pensar assim, né? Em outras possibilidades, né? A Jéssica comentou aqui, legal que tem muitos materiais que trouxeram para a ideia do sustentável sem perder a estética, como a questão dos sanitários, das luminárias LED, né? O rodapé reciclado, legal. Jéssica, que é amiga, né? Amiga também do Alex, também designer formada aqui do IBDI. Eu sou fã da Jéssica, sou suspeito de falar aqui, senão eu vou chorar. Eu gosto muito da Jéssica. Sim, a Jéssica é incrível, também fez uma live super bacana aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a experiência dela, né, de design de interiores, depois de formada. Sim, super, super bacana. A Vicky, né, talvez para alguns clientes só se convença em adotar algo sustentável, né, se compensar pelo bolso, né, exatamente, aquilo ali que o Alex comentou. E Alex, me fala um pouco também a gente estava conversando, né, na semana passada, a gente trocou uma ideia também sobre projetos corporativos, né, alguns projetos que você acabou realizando aí, por último, na Cicobi, onde você trouxe também, né, essa questão da sustentabilidade para dentro do ambiente corporativo, né? Conta pra gente um pouquinho como foi todo esse processo. Assim, quando a gente está no público corporativo, eu costumo dizer que a gente precisa ser muito mais versátil. Não que as outras áreas a gente não precisa ser, mas a gente tem várias receitas de bolo a seguir. A gente tem um manual de marca, e aí, assim, por mais que você dê opinião, mas essa cor institucional é um azul profundo, aqui no ambiente vai escurecer. Vamos colocar um mais claro? Não tem isso, né? Porque Então, já existem padrões que a gente precisa
ter cuidado, porque senão não é recusado de cara. Então, mas isso está mudando, porque a diretoria, e várias diretorias, a Sicoob é um banco, mas várias outras diretorias estão mudando o conceito de trabalho. Hoje o home office está muito mais evidente, as empresas estão trabalhando muito mais com home office, né? Cada vez mais as agências bancárias estão ficando pocket. E a minha experiência no ambiente corporativo tem sido muito favorável quando eu quando eu provoco na diretoria uma mudança de mentalidade. Então, quando eles já... E, normalmente, isso eu falo com muito orgulho, tá? Porque esse conhecimento foi adquirido no IBDI, aí, no Instituto. Eu tenho aprendido isso na arquitetura. Mas a pluralidade, a diversidade, sabe? O mix de conhecimentos que nós tivemos, assim, me fizeram, e tenho certeza que os amigos também, pensar num conjunto da obra, num todo. E essa visão, essa antena ligada em tudo que está acontecendo, a gente começa a reunir esse pacote de informações e apresentar uma proposta nova, mesmo com essas receitas de bolo no ambiente corporativo. Isso tem sido muito bem aceito. Então, por exemplo, eu chego em ambientes já tradicionais, nesses corporativos, em que a iluminação ainda é aquela iluminação fria, sabe? Com uma lâmpada super branca. E eu falo para eles, cara, vamos diminuir. Eu não falo cara, né? Senhor, Sim. É força de expressão. Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, a temperatura de cor, vamos trocar essa lâmpada de fósforo, né? Que é a tubo LED, a tubolar, né? Fluorescente, vamos colocar de LED, e além de trocar pela eficiência, vamos diminuir um pouquinho o metabolismo dos funcionários, diminuindo a temperatura de cor de 6.000, 5.000 kelvins para 3.000, 4.000. Isso vai melhorar a autoestima, produtividade. Não vamos colocar uma de 3.000 de restaurante amarelo, senão o pessoal vai dormir. Mas eles estão muito acelerados. E quer dizer, isso é uma ideia que eles acabam aceitando, porque eu tenho esse conhecimento, porque adquiri no IBDI, porque estou reciclando, estou buscando e estou cada vez mais me atualizando. Então, esses itens e vários outros, como, por exemplo, a acessibilidade, como a ideia do Urban Jungle, que eu aprendi também. Até ontem a gente compartilhou, né, uma parte do projeto, né, que você desenvolveu aí, o Lavabo. Nossa, super legal. E o que eles querem, pelo menos nessa instituição, é fazer com que a agência seja uma extensão da casa do associado, sabe? Do cooperado, do correntista, do cliente. Então, quando você chega numa agência, o último lugar que você pensa é que ali vai ser um banco. Porque ele tem um sofá, ele tem uma chaise, ele tem uma mesa de recepção, ele tem um clima agradável, ele tem um café top. Então, assim, e essa proposta tem sido, assim, abraçada por todos eles e o resultado tem sido muito positivo, graças ao IBDI. Claro, você entrar e se sentir em casa, né? Se você se sentir parte daquilo ali, né? Exato. E aí quando você entra num ambiente desse, né? E você é abraçado pelo espaço, pela comunicação visual, pelo clima, pelo atendimento, né? E aí fica uma dica. Eu tenho vários amigos investidores que falam assim, no comércio o atendimento é tudo. Eu falo para eles, não, tudo é tudo. É atendimento, apresentação pessoal, é o ambiente, é a maneira de servir um café, a maneira de se apresentar, o tom de voz, né? Então, isso tudo é um contexto que vai fazer daquele momento único. Uma experiência, né? Exatamente. Então, é isso. Assim, tem sido muito positivo. Bacana.
E Alex, pessoal, vocês foram entendendo, não sei se ficou ainda alguma dúvida, a Vicky aqui comentou, né, ainda dá muita satisfação saber que você gerou menos lixo, né, nessa questão da reciclagem, aí, do reaproveitamento dos materiais. Adora o Urban Jungle, a gente também gosta bastante desse estilo. Fiquei curiosa ali, Alex, do que você montou ali, que você comentou que montou no escritório. Você consegue mostrar para a gente com as linhas? Vamos lá, eu vou tentar aqui, porque eu estou com um suporte aqui que ele é meio... Ele me desobedece. Vamos ver aí para o pessoal. Então, olha só, a gente fez o quê? A gente comprou esse material. Pode falar o fornecedor? Pode, claro. Então, a gente foi numa loja de Aleroy, por exemplo, né? E a gente comprou as estantes in natura. Então, a gente não quis processar nada. A gente comprou a estante, que ela é de pinos tratado, com certificação, e a gente quis dar esse olhar amadeirado para trazer um tom acolhedor. E a gente acabou utilizando a própria estante na horizontal, servindo. Olha só, que legal. E aí a gente coloca os livros, tudo aquilo que a gente aprendeu lá no IBDI. Um pouquinho de planta. Fez uma composição muito, muito bonita. Aqui, ó. Tá a mesa, tem aqui os trabalhos, tem um projeto que eu apresentei no IBDI ali, ó. Olha só, teu projeto, teu TCC, que bacana. Isso, que foi a MIO, foi um trabalho bem bacana que a gente desenvolveu. A gente fez aqui, ó, muito do it yourself. Muito. Volta aí. Essa ali onde você usou a linha, né? A lã. Ali ao lado. De um lado, o que a gente fez? A gente comprou a madeira e a gente fez as portas de divisão dos ambientes em madeiras de pinos também tratado, reciclado, né, com um selo de certificação, mais bruta, assim. Aí a gente fez o fechamento de drywall nesses fechamentos. Ó, a cantoneirinha desse lado, ó. Aí a gente colocou os parafusos. Nossa, que bacana. E aí a gente colocou, ó, o fechamento com as linhas de crochê do outro lado, ó. E olha só que efeito bacana ficou. Então, na composição, olha lá como é que fica. Então, tem muito... Nossa, muito legal. Ficou legal, né? Ficou muito legal. Aqui tem a recepçãozinha, ó, iluminação em LED, 4.000, ó. Aqui mata a cobra e mostra o pau, não é isso? Sim. Se bem que matar e ali bicho também você usou... Matar bicho não é sustentável também, não. Não é sustentável, Aí a gente já colocou uma cor quente, porque nesse ambiente aqui, ó, já é um espaço do café que a gente tem. Aqui, ó. Nossa, bem bacana. Aqui tem a recepção, a gente fez, ó, uma geladeira. Esse você fez com linhas também? Também. Esse que tem ali na parede do fundo? Isso, são os quadros de apoio na madeira de pinos, ó. Aqui tem uma butterfly, legal. Tem que ter uma butterfly, não tem jeito. Sim. Gosto muito. Aqui a gente fez também uma trama de linha, mas para dar um contraste, a gente colocou um preto no fundo aqui, laranja. Nossa, ficou super bonito. Aqui a gente colocou um adesivo, ó. Good Ideas, Dance of Coffee. Então a gente... Legal, o espaço do café. Isso, mas aí, ó, aqui é um vidro. Aqui é um vidro. A gente adesivou de alto relevo e colocou as letras Block Letter. Aqui, ó. Preta. Aqui é uma copinha, não vou mostrar porque está desorganizado, porque você sabe como é que é a casa de Ferreiros. Aqui tem Sim, é verdade. Aqui tem, ó, um quadro que a gente trouxe também de madeira de demolição, ó. Que é um espelho, ó. Meio vintage, ó.
As madeiras aí, cada uma madeirinha, ela tem uma história, tem um tempo. Uhum. Então a gente deu uma mesclada, né? Meio assim, meio rústico, meio contemporâneo. Aqui é o pessoal, onde o pessoal produz, né? Trabalha, aqui as mesas. Uhum. A gente viu também... Nossa, super bacana ficou o escritório. A gente viu esses pedaços de ferro, fizemos uma garimpada e fizemos um cubo através do restante do ferro. Enfim, a gente... Uhum. E criou um objeto decorativo, né? A gente criou uma decoração aí para compor no escritório. Nossa, ficou muito bonito mesmo. E aqui a lâmpada bonito, de LED. Parabéns. Obrigado. E aqui uma lâmpada de LED para dar uma realçada, ó, para dar uma lavada de luz aqui. Uhum. E é isso, sim. Nossa, gostaram, pessoal? Gostaram do tour aí no escritório do Alex? Acharam criativo? Comentem aí. Nossa, legal. Ficou super bacana, super bacana. O estilo, a composição que você fez, os materiais. Estão de mudança? Estamos de mudança. A gente está saindo de um escritório que é dentro de um empreendimento, no centro de uma cidade bem movimentada, e a gente está indo para um conceito mais sustentável ainda. Uhum. Que é um container. A gente está levando o nosso escritório para dentro de um container e a gente quer mostrar para o mundo inteiro que é possível fazer uma boa arquitetura, um bom design, um excelente design de interiores para tornar o ambiente confortável, sem a menor diferença e depreciação diante da arquitetura convencional, do designer. Então, assim, a gente quer que esse novo espaço seja e tenha o selo LEED, que é o selo New Construction. A gente está tendo uma consultoria de uma pessoa, isso aí é legal também, para quem quer e deseja que... tem uma coisa super importante, é que muitas casas e objetos vão começar a ter o selo Procel. Então, assim, eu vou comprar um produto, aquele produto, como ar-condicionado, já tem um selo Procel e a classificação dele. Casas já vão vir com selo e já estão saindo assim. Então, isso tudo vai de encontro ao que a gente acabou de falar, sustentabilidade. Que a gente conversou, né? Eficiência. Então, é bem bacana. O assunto é muito extenso, né? Muito extenso. Olha, a gente vai querer ver esse projeto aí, Alex. Você vai voltar aqui para mostrar para a gente. Falar um pouquinho sobre o projeto, do novo escritório. O pessoal aí já tá falando que é um convite para um café. Vamos fazer sim, com certeza. Quando vier... Não, a gente vai fazer um open house e vocês estão convidados. Que legal. Se quiserem ter a coragem de vir aqui, pode deixar que o café é por nossa conta. Legal. Vamos marcar assim um dia aí no escritório. Olha, Alex, foi muito legal essa live, né? Você é um profissional incrível, né? A gente só tem a agradecer aí todo o conhecimento, né? Toda a tua experiência que você compartilhou com a gente aqui nessa live. Pessoal, gostaram aí da live? Gostaram do Alex? Vão comentando aqui nos comentários. Foi muito bacana mesmo, sabe? Venha sempre. Olha, muito obrigado mais uma vez. Recomendo a todo mundo que quer fazer design de interiores que não pense duas vezes. Eu rodei pesquisando muitas instituições, eu acertei quando eu ingressei no IBDI. Foi uma triagem tanta, assim, as meninas realmente fizeram passo a passo, receita de bolo, passei na peneira e quando eu fui contemplado, assim, você está apto a fazer o curso, eu fiquei muito feliz. E aí pensei que ia ser fácil, não, curso online, mas não, é muito puxado, tem muito conteúdo, a gente cresce muito e eu recomendo a todo mundo. De antemão, quero te agradecer muito, gente, te parabenizar pela instituição, pela pessoa que você é, pelo conteúdo, pelo seu caráter, sua personalidade. E eu estou aqui, pensa que a gente aqui no Rio de Janeiro é uma extensão daí, a gente vai sempre propagar coisas boas para vocês. Com certeza. A gente fica muito, muito feliz de ter um pouquinho, né, do IBDI em cada lugar, em todos os lugares, né?
A gente fica muito feliz mesmo dessa experiência, desse retorno que vocês têm positivo aí da escola. E nunca deixar de aprender. Nunca deixar de aprender. É verdade, isso é muito importante, né? Sempre tá aprendendo, né? E também transmitindo, né? O conhecimento, né? Porque todos têm um pouco aí para transmitir, para agregar. Eu acho que isso que é o bacana, né? Do conhecimento, né? Você passar adiante. Mas então, gente, é isso, né? Obrigada por todos vocês que participaram da live e obrigada novamente, Alex. A gente se encontra aí num outro momento, num novo assunto. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado. Tudo de bom. E sigam lá o Alex, tá? Sigam lá o Alex Caminha Arque e o Decor Arquitetura, _. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Sucesso. Boa saúde, noite. paz.